Imagina o seguinte cenário. Uma cidade é completamente devastada por um incêndio florestal gigantesco. Nossa, um pesadelo total. Pois é, bairros inteiros viram cinzas, a gente está falando de perdas financeiras na casa das centenas de milhões de dólares. E o mais trágico, né? Vidas são perdidas. O pior cenário possível para qualquer comunidade. Exato. E aí, a lógica política mais básica, aquela que a gente assume como uma regra de ouro, diz que na eleição seguinte, esse prefeito vai ser varrido do cargo, certo? Sob uma avalanche de votos de protesto. É o que faria sentido. O governante precisa pagar o preço político por não ter evitado um desastre ambiental desse tamanho. Só que não é bem assim. Uma pesquisa fascinante, que é o alvo do nosso mergulho profundo de hoje, mostra que a realidade é muito mais complexa e, olha, até um pouco sombria. Bastante sombria, para falar a verdade. Porque em algumas regiões, essa destruição em massa, na verdade, aumenta significativamente as chances de reeleição desse mesmo prefeito. Certo, vamos desvendar isso. Como é que o fogo e a perda impulsionam o sucesso nas urnas? O que é fascinante aqui é que o eleitor não está sendo simplesmente irracional, sabe? A resposta para essa contradição não está no tamanho das chamas ou na quantidade de hectares queimados. A chave para decifrar esse enigma está na psicologia. Na expectativa que as pessoas criam, né? Isso, nas expectativas que a própria comunidade constrói ao longo de décadas convivendo ali com o risco constante. E é exatamente esse mecanismo invisível que a gente vai explorar agora. Esse material base de hoje é um artigo científico muito brilhante chamado When Wildfires Reward Incumbents. Que numa tradução livre seria algo como quando os incêndios florestais recompensam os governantes atuais. Perfeito. O subtítulo é Exposição ao Risco e Responsabilidade Eleitoral no Chile. E olha o peso das instituições envolvidas. É um artigo publicado em 2026 na revista International Journal of Disaster Risk Reduction. Que é uma publicação de altíssimo nível da editora Elsevier, né? Exatamente. E a autoria reúne um grupo bem plural de pesquisadores. O Felipe Liverti, Gabriel Ávila, Pablo Herrera, Luísa Nasco e a Isabel Figueroa Aldunce. O que eu acho muito legal desse grupo é que eles cruzam a academia com a gestão pública. Eles estão vinculados a lugares como a Universidade de Viena, ao Ministério de Desenvolvimento Social do Chile, à Universidade Diego Portales, ao Ministério de Habitação e Urbanismo do Chile e também à Universidade da Flórida. Não é só teoria, tem muita vivência de campo aí. Com certeza. Então, a nossa missão hoje é entender a fundo como a ocorrência de um desastre ambiental altera o comportamento do eleitor. Como fica aquela tensão entre o risco que já existia antes do fogo e a forma como a população cobra ou simplesmente deixa de cobrar os seus líderes. É uma dinâmica muito contraintuitiva. Muito. Mas antes da gente mergulhar nesses dados, eu quero deixar um convite rápido para quem nos ouve. Sigam o canal, curtam e compartilhem este conteúdo, por favor. É uma maneira simples e essencial de fazer com que pesquisas tão vitais saiam ali dos periódicos acadêmicos e cheguem ao debate público. E esse debate precisa começar entendendo o terreno, literalmente e institucionalmente. Porque, para entender como o cidadão decide o voto dele diante de uma paisagem em ruínas, a gente tem que dar um passo para trás. Olhar para a estrutura do Estado. Isso. Como o Estado está desenhado para responder a emergências. O artigo foca no Chile, né, que é um país com uma geografia única, super desafiadora, e uma estrutura político-administrativa dividida em 345 municípios. Mas a responsabilidade sobre as florestas e sobre o combate ao fogo não obedece a essas fronteiras municipais, né? Longe disso, se a gente olhar os dados oficiais das agências florestais e de respostas a emergências chilenas, o sistema é altamente centralizado. Tá. O combate operacional às chamas, a mobilização de brigadas pesadas, as aeronaves, todo aquele financiamento massivo da contenção, nada disso fica sob o comando direto do prefeito. Quem assume é o governo nacional, então. O governo nacional e as corporações florestais e estatais. O prefeito não tem a caneta ali para autorizar o envio dos aviões-tanque. Entendi. Mas é o prefeito que mora na cidade, né? É ele que está lá fisicamente caminhando pelas ruas cheias de fumaça, dando entrevista local. Exato. Ele é a cara do Estado ali na ponta. E o artigo ilustra muito bem
a gravidade desse cenário citando aqueles incêndios terríveis na região de Valparaíso em fevereiro de 2024. Aquilo foi assustador. Foi um desastre ambiental colossal. Para quem não lembra, foram mais de 100 vidas perdidas. Foi o evento mais mortal no país desde o grande terremoto de 2010. E as perdas de capital físico foram estimadas em quase 900 milhões de dólares. E tudo isso acontece muito por conta daquelas áreas onde a cidade invade a floresta, a tal da interface urbano-florestal. Sim, hoje cerca de 25% da população chilena vive nessas zonas limítrofes, muitas vezes a poucos metros de imensas plantações comerciais de pinheiros e eucaliptos. O risco está literalmente no quintal das pessoas. E é bem nessa linha de frente, onde a vulnerabilidade humana esbarra no risco ambiental, que a figura de autoridade mais acessível é justamente o governante local. A literatura de ciência política que embasa esse estudo traz um conceito muito elucidativo. Eles chamam de atribuição difusa de responsabilidade. Atribuição difusa, tá? E o que isso significa na prática? Imagina um sistema onde as tarefas são divididas e fragmentadas entre o poder local, regional e nacional. Isso cria uma enorme cortina de fumaça e, perdão pelo trocadilho aqui, sobre quem realmente falhou quando a tragédia acontece. Ah, entendi. O cidadão comum acaba tendo o que a gente chama de altos custos de informação. No meio do caos, ninguém vai abrir o diário oficial para ler sobre jurisdições ou quem paga o salário do piloto do avião-tanque. Exato. O cérebro da gente busca um atalho. Sabe que, lendo essa parte do estudo, me veio uma imagem muito forte. É quase como observar o gerente de uma loja de franquia. O sujeito tá lá no balcão, veste o uniforme da marca todo dia. Uhum. Aí um produto chega para o cliente com um defeito de fábrica, gravíssimo, mas um defeito que ocorreu lá na linha de montagem, na matriz da empresa, no outro lado do país. E o cliente não vai ligar para o presidente da empresa lá longe. Ele vai gritar com o gerente que está ali na frente dele, no balcão. Perfeito. O gerente leva a culpa toda. Ou dependendo de como ele lida com esse cliente irado, ele pode acabar até recebendo crédito por resolver a situação, mesmo não tendo controle nenhum sobre o maquinário que causou o problema para começo de conversa. O prefeito é a vidraça. Essa analogia é perfeita. E é aqui que os pesquisadores fizeram um trabalho monumental, porque eles queriam entender o que acontece de fato quando essa vidraça é testada pelo fogo das urnas. O que eles cruzaram de dados não é brincadeira. Não mesmo. Eles usaram registros oficiais do Serviço Eleitoral chileno, abrangendo todas as eleições de 2012 a 2021, e cruzaram isso com dados georreferenciados de mais de 48 mil incêndios que ocorreram na década anterior, de 2011 a 2020. Caramba, 48 mil incêndios. Não é uma amostragem pequena. É um mapa do fogo literalmente sobreposto ao mapa do voto. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O que eles descobriram? A descoberta central, a grande virada de chave do estudo, é que a reação dos eleitores não é uniforme. A forma como a população pune ou peme ao governante depende intrinsecamente do nível de risco pré-existente naquele território. A resposta se bifurca. Total, vamos separar esses dois mundos para ficar claro. Legal. Vamos começar então pelas áreas de baixo risco. Aqueles municípios onde um incêndio florestal gigantesco é algo muito raro, um choque absoluto para a rotina da cidade. O que os dados mostram sobre o eleitor nesses lugares quando o desastre ambiental atinge? Nessas áreas, a ocorrência de um desastre ambiental massivo quebra uma expectativa básica de segurança. O sentimento dominante entre as pessoas é de choque profundo, indignação total. Isso reflete na urna como? De duas formas muito claras. Primeiro, rola uma queda drástica na participação eleitoral. Há uma desilusão, uma quebra de confiança tão grande no sistema que leva à abstenção. A pessoa nem sai de casa para votar. Nossa. E segundo, os prefeitos que tentam uma reeleição nesses lugares sofrem punições severas de quem vai votar. O modelo estatístico do estudo aponta que para cada 1.000 hectares queimados, tem uma resposta negativa gigantesca contra o governante atual. A falha, por ser inesperada, é vista como imperdoável. O raciocínio é quase... isso não deveria acontecer aqui. Se aconteceu, alguém no comando foi grosseiramente incompetente. A pessoa quer uma cabeça rolando.
Exato. Mas aí a gente vai para o outro lado da moeda. E nas áreas de alto risco? Aquelas regiões historicamente vulneráveis, onde ver fumaça no horizonte durante o verão já faz parte do calendário local. É aí que o estudo vira o senso comum de cabeça para baixo. Pera, o que acontece nessas áreas crônicas? O efeito se inverte de um jeito assustador. Nesses territórios já muito expostos, os grandes incêndios não destroem carreiras políticas. Muito pelo contrário. Eles chegam a aumentar a probabilidade de reeleição do prefeito em até 2,3 pontos percentuais para cada 1.000 hectares afetados. Peraí, mais de 2 pontos para cada 1.000 hectares de destruição? Sim. E aquela abstenção alta que a gente vê nas áreas de baixo risco é consideravelmente atenuada. As pessoas saem de casa para votar e votam para manter quem já está no poder. Nossa, mas isso soa como um atestado de conformismo quase perturbador. Quer dizer que, se a comunidade já convive com o risco crônico, a barra de avaliação da gestão pública simplesmente despenca. O eleitor aceita que o fogo vai vir, que tudo vai queimar e julga o prefeito só por, sei lá, fatores superficiais. Se conectarmos isso com o panorama geral da psicologia social, a gente começa a entender o porquê disso. O estudo traz muito a perspectiva da teoria da percepção de risco e também do paradigma psicométrico. Tá, traduz isso pra gente. Claro, é que a gente precisa lembrar que a forma como nós avaliamos o risco não é um cálculo matemático frio. Nossa mente não é uma planilha. A avaliação é governada por atalhos mentais e pelas emoções. O conceito-chave aqui é o fator de indignação. O fator de indignação, a revolta pura e simples. Exatamente. A ciência mostra que a familiaridade é o grande amortecedor dessa indignação. Em áreas onde o desastre ambiental é uma força constante, algo quase enraizado na geografia e na história do lugar, as pessoas simplesmente não alimentam a ilusão de que o prefeito tem poderes mágicos para evitar que o fogo comece. Elas sabem que o vento tá forte, que a seca é brutal. Sim, elas sabem da seca, sabem que as corporações estatais é que têm os aviões, então elas encaram o fogo quase como uma fatalidade incontrolável. Não é culpa do prefeito que a floresta pegou fogo. Entendi. Então o critério de avaliação lá na cabine de votação não é mais você não evitou a crise, porque eles já acham que evitar a crise é praticamente impossível. O critério passa a ser como você se comportou durante a crise. É isso? Precisamente isso. O eleitor não julga a prevenção invisível, ele julga a reação bem visível. O prefeito estava lá, ele foi rápido em montar os abrigos, ele distribuiu ajuda, caminhou sobre os escombros abraçando as pessoas. Tirou foto de colete da Defesa Civil. Isso, demonstrou empatia, brigou com o governo central na frente das câmeras de TV, exigindo mais recursos. Num cenário de dor aguda e muita incerteza, essa presença física e a liderança simbólica se tornam os ativos políticos mais valiosos que existem. O prefeito pode não ser o comandante dos bombeiros, mas ele é o coordenador do alívio imediato. E quem traz o alívio no meio do desespero recebe gratidão, né? Gratidão em forma de voto. Exatamente essa dinâmica. Olha, eu entendo a lógica psicológica da coisa. Faz muito sentido que no momento do trauma absoluto, o socorro imediato fale muito mais alto no coração do eleitor do que qualquer relatório técnico de engenharia florestal. Mas se a gente pensar num longo prazo, isso não cria um incentivo incrivelmente perigoso? Perigosíssimo. É um núcleo do problema. Porque pensa bem, se as respostas rápidas e midiáticas, o prefeito ali com a mão na massa entregando o cobertor, rendem votos garantidos, mas a prevenção a longo prazo é completamente invisível aos olhos do eleitor, o que acontece com as políticas estruturais? Se a eleição é vencida na reação ao desastre, qual é a motivação real de um político para investir pesado e gastar capital político com planejamento urbano? Essa é a ferida que o estudo desnuda de maneira tão crua. Onde o sistema eleitoral recompensa a reação, a prevenção morre por inanição. E os dados que os pesquisadores levantam sobre o planejamento urbano no Chile são contundentes, viu? Imagino que os planos diretores estejam todos defasados. Pense no instrumento mais básico que uma cidade tem de prevenção, o Plano de Zoneamento Urbano. É o documento que dita onde se pode ou não construir e mapeia as áreas de risco.
O artigo mostra que em 2019 apenas 20% das comunas chilenas possuíam um plano regulador atualizado no formato exigido pelas diretrizes. Só 20%? E eu aposto que nas áreas que mais precisam dessas regras firmes, o cenário não é nada melhor. É pior, na verdade. Nas regiões que são duramente castigadas por incêndios, zonas de altíssimo risco como Biobío e Araucania, os planos diretores operam com uma defasagem média que varia de 21 a 33 anos. 33 anos de atraso? Sim, a gente está falando de tentar gerenciar o uso do solo num momento de auge da crise climática do século XXI, usando regras que foram elaboradas lá na década de 90. Mas aí alguém poderia argumentar tipo, mas atualizar um plano diretor custa dinheiro, né? Exige estudo técnico, consultoria cara. Os municípios menores simplesmente não têm um orçamento para isso. É uma justificativa que a gente ouve muito. Seria uma explicação super confortável. Mas os dados do estudo descartam totalmente essa hipótese. A análise estatística que eles fizeram evidencia que essa defasagem brutal não tem correlação nenhuma com a renda ou arrecadação da prefeitura. Sério? Sério. A raiz do problema não é restrição fiscal. Não falta dinheiro no cofre, falta incentivo político. Então, o que tudo isso significa, né? É que atualizar um plano de zoneamento não é só uma burocracia técnica. É uma guerra política pesada. Sem dúvida. Se um prefeito resolve agir de forma preventiva de verdade, ele vai ter que proibir a expansão de loteamentos lucrativos, ele vai ter que barrar o setor imobiliário, vai ter que olhar para famílias e dizer que elas não podem construir suas casas naqueles terrenos super perigosos perto das florestas. Ele compra brigas gigantescas hoje, perde um apoio político enorme agora. E tudo isso para evitar um desastre ambiental que, se for evitado com sucesso, ninguém nem vai perceber que ia acontecer. Exato. Ninguém vai te reeleger por causa do que não aconteceu. A manchete de jornal "Cidade não queima neste verão graças a um bom plano diretor" não existe. Simplesmente não vende jornal e não ganha eleição. O prefeito que perde o capital tentando barrar a construção em área de risco não ganha um único voto. Já o prefeito que posa para fotos na ruína é reeleito. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a governança de riscos, né? A literatura acadêmica costuma dividir a atuação do Estado em 3 categorias: as ações prospectivas, as corretivas e as compensatórias. Tá. E qual a diferença prática entre elas no nosso cenário? O planejamento urbano rigoroso, fiscalizar o uso do solo, tudo isso são ações prospectivas e corretivas. Mas essas ações perdem feio a disputa de prioridade para as ações compensatórias, que são os subsídios pós-trágica, a entrega de materiais de construção, o socorro imediato e visível. É um dilema dramático para qualquer sistema centralizado. Muito. Porque o prefeito pensa: eu não tenho poder para apagar o incêndio com os grandes aviões, a estrutura florestal é do governo nacional. Ao mesmo tempo, eu fujo do desgaste terrível de proibir as pessoas de construírem em áreas de risco. Então, o que me sobra? Focar toda a minha energia naquilo que a urna de fato recompensa. Ser o administrador super performático do pós-desastre. E isso acaba retroalimentando um ciclo perverso, né? A cidade cresce sem controle em direção às áreas de risco, o desastre ambiental inevitavelmente acontece com muito mais severidade, o prefeito atua como herói na reconstrução, ele é reeleito com folga, e aí a cidade continua crescendo sem planejamento. É um diagnóstico que foca no Chile, claro, mas que reverbera de forma muito familiar em várias partes do mundo onde a gestão pública flerta com curto prazo o tempo todo. É um padrão global, infelizmente. E ao observar o rigor metodológico dessa pesquisa, fica claro o quão valioso é o trabalho que esses autores fizeram. Eles não ficaram apenas patinando ali na superfície da estatística eleitoral, sabe? Eles foram fundo, desceram até as engrenagens silenciosas que ditam de verdade como as nossas cidades são geridas e expostas ao perigo. É uma contribuição acadêmica fenomenal, com peso prático inegável. No mundo onde a gente sabe que eventos climáticos extremos são cada vez mais a nossa norma, entender esses incentivos políticos invisíveis
É basicamente uma questão de sobrevivência. Com certeza. O artigo nos força a encarar uma verdade desconfortável. Melhorar a tecnologia dos radares meteorológicos ou comprar mais caminhões de bombeiro é só uma parte pequena da equação. Se a estrutura institucional dilui tanto a responsabilidade, a ponto de o eleitor avaliar o líder político pela empatia demonstrada durante a tragédia e não pela competência de evitá-la, a gente vai continuar enxugando gelo. A gente está premiando o gerente que chora junto com o cliente enquanto a loja alaga toda, mas não exige em nenhum momento que a matriz lá em cima conserte os canos defeituosos que causam inundação todo santo ano. O desenho institucional molda o comportamento do eleitor e esse eleitor, por sua vez, molda o comportamento do político. É uma roda que precisa ser parada e observada com muita atenção. Sem dúvida nenhuma. O que nos leva a uma reflexão final inescatável, daquelas para a gente deixar no ar para quem está acompanhando. Manda lá. Se o nosso comportamento nas urnas premia o socorro visível de curto prazo e ignora solenemente o planejamento invisível que salva milhares de vidas no longo prazo, como é que a gente pode redesenhar a política? Como a gente cria mecanismos na governança local onde evitar a ocorrência de um desastre ambiental confira tanto o capital político quanto ser o protagonista na hora de reagir a ele? Olha, essa é a provocação perfeita para a gente encerrar. Precisamos repensar não só a estrutura da política, mas principalmente o que nós, como sociedade, escolhemos aplaudir nos momentos de crise. E, bom, antes de finalizarmos o nosso mergulho profundo de hoje, é importante ressaltar de forma bem clara um aspecto de transparência para quem nos ouve. O conteúdo que a gente apresentou e debateu hoje é uma síntese automatizada, elaborada com o auxílio de inteligência artificial. Mas sempre baseada em ciência de ponta. Exatamente. A nossa discussão foi integralmente fundamentada nos dados, nas análises e nas conclusões da pesquisa científica When Wildfires Reward Encumbrance, Risk Exposure and Electoral Accountability in Chile, que apresentamos detalhadamente lá no começo. A tecnologia nos ajudou a destilar e organizar esse conhecimento todo, que é bem denso, para a gente poder explorar de forma clara e objetiva, com o início, meio e fim. E funciona super bem para democratizar o acesso a esses dados vitais. Sem dúvida. Agradecemos demais a companhia de quem nos ouviu até aqui. Continuem questionando o que parece óbvio, fiquem muito atentos aos incentivos invisíveis ao redor de vocês e valorizem sempre a pesquisa científica de qualidade. Até a próxima exploração.